Está no ar TCast, o seu podcast de teologia. Olá, meus irmãos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a Igreja Sofredora. Os sofrimentos da Igreja começaram, na verdade, com os sofrimentos do cabeça da Igreja, a saber, Jesus Cristo. O termo Igreja Sofredora vem para denominar a Igreja que enfrenta forte repressão e perseguição em países onde a liberdade religiosa não existe ou é escassa. O que acontece é que muitos do nosso corpo, a Igreja, têm sofrido penas duras e pesadas nesse momento, por causa de seguirem ao Senhor Jesus. E isso não vem de agora, mas como eu disse, os sofrimentos da Igreja começaram com nosso Senhor e depois com os discípulos, que tiveram várias repressões ao longo de suas vidas, ao longo de testemunhar sobre Jesus, e também tiveram mortes penosas, com exceção de João, que morreu já velhinho. Mas essas mortes penosas vieram por causa de seguir ao Senhor Jesus. E nós vemos também, por toda a história da Igreja, cristãos perseguidos e também mártires, pessoas que morreram por causa de sua fé. E nós sabemos que essas pessoas são homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. As repressões, elas podem ser mais duras e menos duras em alguns locais. Por exemplo, nós aqui no Brasil somos uma igreja em liberdade, pois o nosso Estado é laico. Mas, por exemplo, em países onde o Estado não é laico, as pessoas que possuem religião opostas ao instituído no governo tendem a sofrer duras repressões. A título de nós vermos um caso prático de como essas repressões podem funcionar, eu vou falar agora da história do NUN. Essa história está no site www.nun.org.br. No norte do Iraque, o grupo terrorista denominado Estado Islâmico marcou as casas de cristãos com a letra árabe Nun, que em português é a letra N, a fim de identificá-los publicamente de forma pejorativa como nazarenos, seguidores de Cristo, como aviso de que eles deveriam escolher entre a conversão forçada ao islamismo ou a fuga para outro país ou a morte. Moradores de casas marcadas com o NUN ficaram sujeitos à violência sexual, discriminação, roubos e outros tipos de abusos. Ao deixarem suas casas e irem para campos de refugiados, muitos cristãos pintaram suas tendas com o símbolo do NUN para se autodeclararem cristãos, fortalecendo, assim, esse movimento em prol da Igreja Sofredora. Milhares ainda não puderam retornar aos seus lares e continuam a sofrer por amor a Cristo. Aqueles que conseguiram retornar para suas cidades têm enfrentado dificuldades diversas e continuam a sofrer. Comovidas com essa situação, pessoas de todo o mundo têm assumido o compromisso de orar por aqueles que sofrem na própria carne o preço de ser um cristão. Elas decidiram assumir publicamente que também são seguidores do Filho de Deus, assim como seus irmãos da Igreja Sofredora. Bem, esse texto da história do NUN vocês podem encontrar no site que eu disse, www.nun.org.br. Lá vai explicar de forma bem detalhada tudo o que acontece, com vídeos, com histórias reais de como esses cristãos têm sofrido fortes repressões pelo fato de serem cristãos. Ser cristãos em locais como esses, como a gente escutou, pode fazer com que se viva como um indigente, ou seja, não poder ter um emprego decente ou não poder mesmo ter um emprego. Pode ser estuprado, maltratado e desprezado. Tudo isso
pelo simples fato de ser cristão. Mas nós precisamos entender que não são eles que estão sofrendo, somos nós. Nós somos um só corpo, nós somos pelo menos devemos ser. E é por isso, por sermos um só corpo, que nós precisamos apoiar, confortar e ajudar a igreja sofredora. É duro de ver, é duro de ouvir que todas essas circunstâncias acontecem. Pessoas tendo seu emprego roubado, sendo estuprado, sendo maltratado, sendo desprezado pelo simples fato de ser cristão. É duro de ver, é duro de imaginar, parece irreal, mas isso tem acontecido. O corpo está sofrendo. E se um sofre, todos devem sofrer também. Se uma parte do membro do corpo sofre, todas as outras partes devem sofrer também. Se você vê o corpo sofrendo e não se envolve, não ajuda ou não sente, talvez você não faça parte do corpo. Eu gostaria de repetir essa frase. Eu gostaria de repetir isso que eu acabei de dizer. Se você vê o corpo sofrendo e não se envolve, não ajuda ou não sente, talvez você não faça parte do corpo. Não há como fazer parte do corpo e não sentir e se envolver com o sofrimento do corpo. Nós já ouvimos e vemos relatos de vários missionários que enfrentam situações perigosas, que estão sendo reprimidos religiosamente. A pergunta que fica é: isso tem doído também em nós? Nós somos levados a orar e nos envolver com eles? Nós temos sido com a igreja que está sofrendo, com as pessoas que estão sofrendo nesse momento? A ideia desse podcast não é apenas informá-los, mostrar dados e explicá-los sobre a realidade. Isso vocês podem ter em qualquer momento, em qualquer um dos canais digitais. É só pesquisar na internet Igreja Sofredora ou Repressão Religiosa e vocês vão poder saber de tudo isso. A ideia aqui é chamar todos à ação, chamar a Igreja de Cristo à ação. Nós precisamos nos envolver e suportar a igreja sofredora. Nós precisamos ser com eles, assim como a Santa Trindade é una, para que o mundo veja que somos unidos e assim creia que o Pai enviou a Jesus. Na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele nos diz nos versículos 20 e 21 algo bastante precioso. Jesus fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Primeiramente, Jesus diz que ora também por nós, pois cremos também nele, fora de tempo. Não foi no momento que ele estava orando pelos discípulos, mas nós cremos nele e ele orou por nós também. Segundo, ele ora para que nós sejamos um e ele explica o porquê é necessária a unidade. Isto é, pois a Trindade é una. E por último, ele diz algo arrebatador. Jesus nos diz que o mundo saberá que Deus enviou a ele caso a igreja dele fosse uma. Daí vem o questionamento: qual a razão que muitos não creem que Deus enviou a Jesus? Há várias razões, sim, é verdade, mas certamente uma dessas razões é porque a igreja se desviou da doutrina basilar da unidade do corpo, deixando de ser de muitos um só e passando do que era um a muitos. As doutrinas nos dividiram e dividem, a política nos divide, as crenças sobre as questões gerais do mundo nos dividem. Em vez de pensarmos concordemente a respeito das coisas, nos dividimos e cada um pensa de alguma forma, da forma que quer.
E isso, na verdade, só dá brechas para que o nosso inimigo possa fazer a festa e nos separar e dividir mais e mais. Porém, não deve ser assim, não deve ser assim. Jesus nos disse para permanecermos unidos. O apóstolo Paulo nos ensina que mesmo nós sendo muitos, nós somos um só em Cristo. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Nós somos o povo eleito, adquirido, comprado por Jesus. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a igreja, o corpo bendito do Senhor. Glórias a Deus por isso. E é por sermos muitos, mas ao mesmo tempo um só, que nós precisamos refletir e pensar e sofrer junto com a igreja sofredora. Em 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo Paulo vai nos dizer que, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amados, amigos, você que está me ouvindo, quando machucamos um de nossos membros, a primeira coisa que fazemos é procurar assisti-lo e curá-lo. Quando nos queimamos, procuramos curar a ferida. Muitos dos nossos estão sendo queimados agora, e eu falo isso com muito pesar, por causa de seguir a Jesus. E a pergunta é: o que nós temos feito a respeito? Quando nos cortamos cortes pequeninos, corremos para curar o local e procuramos a cicatrização deste. Muitos dos nossos estão sendo cortados, não apenas com cortes pequenos, mas estão tendo suas cabeças decepadas neste momento. E eu falo isso com muito pesar. E a questão é: o que nós temos feito? Quando nós somos constrangidos, rapidamente nós procuramos pelos nossos direitos, nós exigimos os nossos direitos. Muitos dos nossos estão sendo torturados e abusados sem poder dizer nada. E o que é que nós temos feito? Querido ouvinte, se o nosso membro está sofrendo, nós vimos isso, nós devemos sofrer com ele. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 12, 26. Nós devemos, esse é o nosso dever, nós devemos suportá-los, ampará-los, ajudá-los e estar com eles na restauração e para suportá-los no que eles têm passado. O corpo de Cristo, a igreja, tem sofrido em diversos locais de nosso mundo. Precisamos fazer algo por eles, agora. E a questão também é: onde estão nossos juristas cristãos para defender e guerrear pela liberdade religiosa no mundo todo? Deus não nos deu as nossas profissões para nós mesmos, mas Ele nos deu tudo o que temos e somos para Ele mesmo. Nós precisamos lutar e batalhar pelos que sofrem pela causa do Senhor. Precisamos ser mais unidos e ajudarmos, suportarmos uns aos outros em amor para que o Senhor seja glorificado. Em Romanos 12, versículo 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer que assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está nos dizendo algo muito bonito e glorioso aqui. Resumidamente, o apóstolo nos diz que somos muitos, mas somos um. Assim como a Trindade, que são três, que é um só. E isso é verdade, nós somos muitos. A igreja do Senhor em todos os 4 cantos do mundo. Aqui nas Américas, lá na África, lá na Europa, lá na Oceania, lá na Ásia. Onde houver um coração aberto e disposto nesse mundo, Deus pode suscitar dele o seu Filho. Portanto, o que o Paulo nos diz aqui é bastante glorioso. Ele ressalta a unidade do corpo, que nós somos um só corpo, e também ele ressalta a diversidade, que nós somos muitos. Mas a diversidade não deve nos dividir. Muito pelo contrário, nós somos um só.
Então, aplicando tudo o que ouvimos e as histórias que vimos com relação ao NUM, nós devemos parar para pensar e orar profundamente, pedindo misericórdia ao Senhor por não termos agido como a Santa Trindade age, por não sermos verdadeiramente um. E também nós devemos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a nos envolver verdadeiramente com a igreja sofredora. De alguma forma, seja divulgando a causa, divulguem o NUM, divulguem os nazarenos, divulguem as situações que eles têm passado. Conheçam as agências que trabalham com os povos, com a igreja sofredora, agências como Portas Abertas, agências como a Mais e agências que trabalham especificamente com povos onde há essa repressão religiosa muito grande. Então, conheça a causa, conheça como é que eles sofrem, conheça o que eles vivem, conheça a rotina deles e divulgue essa causa para que mais pessoas possam conhecer, para que assim eles possam se envolver também. E aí, ajude também encorajando esses irmãos em campo, encorajando esses irmãos que têm sofrido. Eles precisam de mensagem de encorajamento. Muitos deles não podem nem possuir uma Bíblia. A Coreia do Norte, que é um dos países mais perseguidos do mundo, está no número 1 do ranking de portas abertas. As pessoas não podem nem ter Bíblia. Se forem encontrados com Bíblia, podem ser presos e podem sofrer duras repressões e sofrer muito. Então, nós precisamos conhecer essa realidade. Essa realidade tem que fazer sentido para nós, tem que entrar em nossa mente. Nós precisamos saber que isso existe e nós precisamos agir com relação a isso, encorajar esses irmãos, enviar mensagens de encorajamento, contribuir com os que estão em campo para que eles consigam o sustento e não se preocupem, tenham mais uma preocupação, e contribuir com as agências que trabalham com esses povos que estão sofrendo, com essa igreja que está sofrendo, com a igreja sofredora. E nós devemos também orar principalmente para que o Senhor mova os nossos corações, para que a letargia e a indiferença com relação à igreja que está sofrendo não nos consuma, mas que sejamos de fato de muitos membros um só corpo, e que assim possamos nos envolver mais profundamente e inteiramente, de forma vulnerável, de forma intencional, com o corpo de Cristo que está em todo o mundo e que está sofrendo de forma especial, e que a gente possa suportar, ajudar e amar a igreja sofredora. Nós devemos orar também para que o Senhor nos ajude a ter a disposição de sofrer por Ele. Que não seja apenas aquelas pessoas que estão sofrendo, mas que a gente também possa sofrer. Nós precisamos pedir para que o Senhor crave a eternidade nos nossos olhos, para que a gente esteja focado nas coisas eternas, não para as coisas de agora, não para as coisas terrenas, e que a gente tenha a disposição, a coragem de também sofrer por Deus, também sofrer por Jesus, também sofrer pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor. Que o Senhor nos ajude a amá-lo mais e mais, e que se a gente tiver que sofrer pela causa dele, que soframos. A causa vale a pena, a causa vale toda a pena, vale todos os esforços que precisam ser doados. Os sofrimentos da igreja começaram com o sofrimento do cabeça da igreja e permanece até os dias atuais. Vários irmãos têm sofrido penosas e duras repressões. Vários deles têm sofrido, têm sangrado pela causa do Senhor. Eles realmente dão seus corpos. Eles não têm nada por precioso nesse mundo. Eles focam a eternidade. Eles são homens e mulheres qual o mundo não é digno. E eles focam
em Deus, na obra dele, na mensagem do Evangelho, e não se importam se eles terão que sofrer por causa disso, mas o que mais importa para eles é a eternidade, é Deus e a sua obra. E nós precisamos ter essa disposição, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter esse amor por Deus, nós precisamos, de fato, viver em conformidade com o que Deus nos chamou para viver. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser realmente um corpo só, deixar as divisões de lado, deixar as questões controversas de lado e focar no que importa, focar no que realmente é eterno, focar nas questões basilares da nossa fé. É só assim que realmente nós vamos conseguir crescer cada vez mais enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, e assim desenvolver os nossos dons e assim sofrer também, estar dispostos a sofrer pela causa do Senhor e assim suportar, amar e ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo. Em nome de Jesus, meu irmão, você que está escutando, minha irmã, procure mais sobre a causa da Igreja Sofredora, procure mais sobre a história do NUN. Visite o site que é www.nun.org.br. Visite esse site, conheça Portas Abertas, conheça a Missão Mais, MAIS, e conheça a causa da igreja que sofre e se envolva, doe e esteja com eles unidos em um só corpo, em um só espírito, porque é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.